Hoje vamos falar sobre algo que você provavelmente consome todos os dias, sem saber que está sendo manipulado. Algo que foi cientificamente projetado para viciar você, para fazer seu cérebro implorar por mais, para drenar seu dinheiro e destruir sua saúde. Estamos falando dos alimentos ultraprocessados. E a história por trás deles é muito mais sinistra do que você imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que muitos dos alimentos que estão na sua despensa agora foram criados pela mesma indústria que fabricava cigarros? Isso mesmo, você ouviu certo. A indústria do tabaco. E eles usaram exatamente as mesmas técnicas para viciar pessoas em cigarros, agora usam para viciar você em comida. Vamos voltar no tempo. Década de 80. As empresas de tabaco estavam enfrentando um problema gigantesco. Processos judiciais começando a aparecer. Evidências científicas provando que cigarro mata. Campanhas de saúde pública alertando sobre os perigos do tabaco. Vendas começando a cair. Então, o que essas empresas fizeram? Elas procuraram outro negócio e encontraram a comida. Em 1985, a R.J. Reynolds, uma das maiores fabricantes de cigarro do mundo, comprou a Nabisco por 4,9 bilhões de dólares. Nabisco, a empresa que faz Oreo, Ritz, Chips Ahoy. Sim, aqueles biscoitos que você ama. No mesmo ano, a Philip Morris, outra gigante do tabaco, comprou a General Foods por 5,8 bilhões. General Foods fabricava Maxwell House, Jell-O, Tang, Bird's Eye. 3 anos depois, em 1988, a Philip Morris comprou também a Kraft por 12,9 bilhões de dólares. Pensa comigo, as maiores empresas de cigarro do mundo, de repente controlando as maiores empresas de alimentos dos Estados Unidos. E essas empresas de tabaco não eram inocentes. Elas tinham décadas de experiência em uma coisa específica: criar produtos viciantes. Elas sabiam exatamente como manipular química e psicologicamente as pessoas para consumirem mais e mais de seus produtos. E você acha que elas deixaram todo esse conhecimento de lado quando entraram no negócio de alimentos? Claro que não. Elas aplicaram as mesmas estratégias. Os mesmos cientistas que trabalhavam formulando cigarros mais viciantes foram transferidos para formular alimentos mais viciantes. As mesmas táticas de marketing que eram usadas para vender cigarro para jovens foram adaptadas para vender comida para crianças. E tinha algo chamado sinergia. A Philip Morris, quando comprou a Kraft, começou a compartilhar tecnologias entre suas divisões de tabaco, álcool e alimentos químicos que eram usados em cigarros começaram a ser testados em alimentos. Técnicas de empacotamento desenvolvidas para cigarros foram aplicadas em produtos alimentícios. A R.J. Reynolds desenvolveu a caixinha asséptica, aquela embalagem de suco que crianças carregam para todo lado. Isso foi tecnologia de tabaco aplicada em alimentos. Mas a parte mais sinistra é o que eles fizeram com a formulação dos produtos. Eles criaram o que chamam de ponto de êxtase. Bliss Point em inglês. É o ponto exato de combinação entre açúcar, gordura e sal que maximiza o prazer e minimiza a saciedade. O ponto onde seu cérebro recebe a maior explosão de dopamina possível e onde você não consegue parar de comer. Howard Moskowitz, um cientista de alimentos que trabalhava para essas empresas nos anos 90, foi quem cunhou esse termo. Ele passou anos testando milhares de combinações para encontrar exatamente a proporção perfeita que faria as pessoas quererem mais e mais, e ele conseguiu. Os produtos que essas empresas criaram são literalmente projetados em laboratório para serem irresistíveis. E não para por aí. Eles adicionavam ingredientes que a natureza nunca juntou. Você não encontra na natureza alimentos que tenham ao mesmo tempo alta concentração de gordura e alta concentração de açúcar. Pode existir alimento com muita gordura, como nozes. Pode existir alimento com muito açúcar, como mel, mas dificilmente você encontra os dois juntos naturalmente. Por quê? Porque essa combinação é perigosa. Ela confunde os sistemas de regulação de fome e saciedade do nosso corpo. Mas a indústria alimentícia não se importava com isso, pelo contrário. Eles queriam exatamente criar produtos que confundissem nosso corpo, que desligassem nossos sinais naturais de saciedade, que fizessem a gente comer muito além do que precisamos. Por quê? Porque quanto mais você come, mais eles lucram. E tinha outro problema.
Esses alimentos ultraprocessados são entregues ao seu corpo de forma ultra rápida. Assim como o cigarro entrega nicotina ao cérebro rapidamente, esses alimentos entregam açúcar e gordura ao seu sistema rapidamente, e quanto mais rápido uma substância chega ao cérebro, maior o potencial viciante. Por isso, uma injeção de heroína é mais viciante que um comprimido de morfina. Por isso, um cigarro é mais viciante que um adesivo de nicotina. E por isso, um Oreo é mais viciante que uma maçã. Estudos científicos recentes confirmaram o que a indústria já sabia há décadas. Alimentos ultraprocessados ativam exatamente as mesmas regiões cerebrais que drogas viciantes. Liberam dopamina no circuito de recompensa do cérebro, causam alterações nos receptores de dopamina, levam a comportamentos compulsivos, causam sintomas de abstinência quando você tenta parar de comer, onde você precisa de quantidades cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. Um estudo publicado na revista científica Addiction, em 2023, analisou 281 estudos de 36 países. A conclusão: 14% dos adultos e 15% das crianças no mundo inteiro são viciadas em alimentos ultraprocessados, 14%. Para você ter uma ideia, o índice de dependência de álcool em adultos é 14%. O índice de dependência de tabaco é 18%. Ou seja, alimentos ultraprocessados viciam tanto quanto cigarro e álcool. Mas a parte mais assustadora é o número de crianças. 15% de todas as crianças do planeta são viciadas em comida ultraprocessada. Isso é sem precedentes. Nenhuma outra substância legal tem esse índice de vício infantil. E não é por acaso. É exatamente o que a indústria planejou. Como eles atacam nossas crianças. Agora vamos falar da parte mais revoltante dessa história toda, o ataque deliberado e sistemático às nossas crianças. Porque assim como a indústria do tabaco fazia, a indústria alimentícia sabe que se você viciar alguém quando criança, você tem um cliente para a vida toda. Lembra que eu falei que a R.J. Reynolds e a Philip Morris compraram empresas de alimentos? Uma das coisas que essas empresas faziam era fabricar bebidas açucaradas para crianças, Hawaiian Punch, Kool-Aid, Capri Sun, Tang. Todas essas marcas que você conhece foram em algum momento propriedade de empresas de tabaco, e todas foram reformuladas e comercializadas especificamente para crianças usando técnicas de marketing desenvolvidas originalmente para vender cigarros. A R.J. Reynolds criou embalagens de 8 onças de Hawaiian Punch, comercializadas como perfeitas para crianças, fáceis de segurar, fáceis de abrir. A Philip Morris transformou o Kool-Aid usando o mesmo conceito do programa de fidelidade Marlboro Country Store. Eles criaram o Wacky Warehouse, onde crianças podiam trocar compras de Kool-Aid por brinquedos e participar de sorteios. Era literalmente usar técnicas de vício em crianças. E o marketing era agressivo. Personagens de desenho animado nas embalagens, cores chamativas, formatos divertidos, sabores com nomes fantásticos, brinquedos dentro das caixas, promoções em escolas, patrocínios de parques temáticos, publicidade durante programas infantis na televisão. Era um bombardeio de todos os lados. E ainda é. Atualmente, nos Estados Unidos, 60% de todas as calorias consumidas vêm de alimentos ultraprocessados, 60%. E em crianças, esse número é ainda maior, porque crianças são os alvos principais. A indústria alimentícia gasta bilhões todo ano em propaganda direcionada a crianças. E não é propaganda de maçãs e brócolis. É propaganda de cereais açucarados, salgadinhos, refrigerantes, doces, fast food. Um estudo mostrou que crianças americanas veem, em média, mais de 20 anúncios de comida ultraprocessada por dia. Na TV, no YouTube, em aplicativos, em jogos, em redes sociais, em outdoor, em embalagens. É um cerco constante. E essas propagandas são cientificamente projetadas para serem irresistíveis. Elas usam técnicas de psicologia, neurociência, design, música, tudo calculado para fazer a criança querer aquele produto. E sabe qual o resultado? Uma epidemia de obesidade infantil. Uma epidemia de diabetes tipo 2 em crianças, algo que era extremamente raro há algumas décadas. Crianças com fígado gorduroso, crianças com pressão alta, crianças com colesterol alto, crianças desenvolvendo doenças que antes só apareciam em adultos de meia idade. Mas
A indústria não se importa. Eles continuam empurrando seus produtos viciantes para as nossas crianças. E quando alguém tenta regular, quando algum político propõe leis para limitar a propaganda de junk food para crianças, ou colocar impostos em refrigerantes, ou exigir rótulos mais claros, a indústria gastadora gigantes em lobby para bloquear qualquer regulamentação. A indústria alimentícia gasta milhões financiando estudos duvidosos que tentam confundir a ciência. Gasta milhões em campanhas de relações públicas tentando desviar a culpa, dizendo que o problema não são os produtos deles, o problema é falta de exercício, dizendo que não existe comida ruim, só dieta ruim, dizendo que é responsabilidade individual, exatamente as mesmas táticas que a indústria do tabaco usou por décadas. E tem outro problema, a indústria manipula não apenas as crianças, mas os pais também. Eles criam produtos como Lunchables, aquelas caixinhas com pedacinhos de presunto, queijo e bolacha, e vendem como uma opção conveniente para pais ocupados. Mas o que eles não falam é que aqueles produtos estão carregados de sódio, gordura saturada, açúcar, conservantes, aditivos químicos. São bombas nutricionais, mas são convenientes. E a indústria sabe que pais estressados, trabalhando demais, sem tempo, vão escolher a conveniência. O sequestro do seu cérebro. Agora vamos entender o que realmente acontece no seu cérebro quando você come esses alimentos ultraprocessados. Por que você não consegue parar depois de uma batata frita? Por que uma bolacha recheada nunca é suficiente? Por que você tem aquela vontade louca de comer determinados alimentos mesmo sem estar com fome? A resposta está na dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, uma substância química que seu cérebro usa para sinalizar prazer e recompensa. Quando você faz algo que seu cérebro considera bom para sua sobrevivência, como comer quando está com fome, seu cérebro libera dopamina. Isso cria uma sensação de prazer e te motiva a repetir aquele comportamento. Mas existe um problema. Esse sistema evoluiu ao longo de milhões de anos lidando com alimentos naturais. Frutas, vegetais, carne, peixe, nozes. Alimentos que têm níveis moderados de açúcar, gordura e sal. Alimentos que vêm acompanhados de fibras, proteínas, vitaminas, minerais. Alimentos que levam tempo para serem digeridos e liberam energia gradualmente. Os alimentos ultraprocessados não seguem essas regras. Eles são bombardeios concentrados de açúcar, gordura e sal, sem nenhuma fibra para desacelerar a absorção. Eles chegam ao seu sistema tão rápido quanto uma droga injetável e causam uma explosão de dopamina muito maior do que qualquer alimento natural causaria. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que quando pessoas comem alimentos ultraprocessados ricos em açúcar e gordura, as mesmas regiões cerebrais se iluminam que se iluminam quando viciados em cocaína veem fotos de cocaína, o estriado ventral, a amígdala, o cerebelo. Todas essas áreas relacionadas ao sistema de recompensa do cérebro são ativadas intensamente. E assim como com drogas, quanto mais você consome esses alimentos, mais seu cérebro se adapta. Seus receptores de dopamina começam a diminuir. Você desenvolve tolerância, precisa de quantidades cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. E quando você tenta parar, seu cérebro, acostumado com aqueles níveis artificialmente altos de dopamina, entra em modo de abstinência. Sim, abstinência de comida. Pode parecer engraçado, mas é real. Estudos documentaram sintomas de abstinência quando pessoas tentam parar de comer alimentos ultraprocessados. Dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, fadiga, vontade intensa de comer aqueles alimentos, dificuldade de concentração, alterações de humor, exatamente como a abstinência de outras drogas. E tem mais. Esses alimentos não apenas liberam dopamina, eles também mexem com seus hormônios de fome e saciedade. Grelina é o hormônio que sinaliza fome. Leptina e PIUS são hormônios que sinalizam saciedade. Insulina ajuda a regular tudo isso. Quando você come alimentos ultraprocessados constantemente, todo esse sistema hormonal entra em colapso. Você desenvolve resistência à insulina, o que significa que a insulina não funciona mais direito para suprimir o apetite. Isso leva a mais fome e mais vontade de comer carboidratos refinados.
Seus níveis de grelina ficam elevados, fazendo você sentir fome constante. E a liberação de hormônios de saciedade, como PIU e GLP-1, diminui, então você não sente que está satisfeito mesmo depois de comer. É um ciclo vicioso perfeito. Você come alimentos ultraprocessados. Eles causam uma explosão de dopamina. Seu cérebro quer mais. Seus hormônios de fome ficam desregulados. Você sente mais fome. Você come mais. Seus receptores de dopamina diminuem. Você precisa de mais comida para sentir o mesmo prazer. E o ciclo continua. E não é só no cérebro. Estudos recentes mostraram que alimentos ultraprocessados alteram a microbiota intestinal, as bactérias no seu intestino. Essas bactérias têm um papel enorme na sua saúde. Elas ajudam na digestão, produzem vitaminas, regulam seu sistema imunológico e até influenciam seu humor e comportamento através do eixo intestino-cérebro. Quando você come muitos alimentos ultraprocessados, você mata as bactérias boas e alimenta as bactérias ruins. Isso cria uma condição chamada disbiose. E estudos mostraram que pessoas com vício em alimentos ultraprocessados têm disbiose severa. E essa disbiose não apenas prejudica sua saúde física, ela também aumenta comportamentos viciantes. As bactérias ruins literalmente fazem você ter mais vontade de comer mais junk food. É como se elas estivessem te sequestrando. O preço que pagamos e o que fazer. Então, qual é o resultado final de tudo isso? De décadas de uma indústria alimentícia viciando deliberadamente a população em produtos que eles sabem que são prejudiciais? O resultado é uma catástrofe de saúde pública global. Obesidade, diabetes, doenças cardíacas, câncer, hipertensão, derrame, doença hepática gordurosa não alcoólica. Todas essas doenças estão em níveis epidêmicos e todas elas estão diretamente ligadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Não é coincidência que a explosão da obesidade nos anos 80 coincide exatamente com a entrada das empresas de tabaco na indústria alimentícia e a proliferação de alimentos ultraprocessados. Nos Estados Unidos, mais de 40% da população é obesa, 40%, não acima do peso, obesa. E o número continua subindo. Diabetes tipo 2, que costumava ser chamada de diabetes do adulto, agora afeta crianças em números recordes. Doenças cardíacas matam mais pessoas do que qualquer outra causa e a grande maioria dessas mortes poderia ser prevenida com uma dieta melhor. Mas não é só saúde física. Estudos recentes estão mostrando ligações entre consumo de alimentos ultraprocessados e problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, TDAH, declínio cognitivo, demência. Tudo isso tem sido associado a dietas ricas em alimentos ultraprocessados, porque lembra, esses alimentos não apenas viciam seu cérebro, eles literalmente danificam seu cérebro, e o custo econômico é astronômico. Bilhões gastos em tratamento de doenças relacionadas à dieta, perda de produtividade, mortes prematuras. E quem paga por isso? Você, eu, todos nós. Através de impostos que financiam sistemas de saúde sobrecarregados, através de planos de saúde cada vez mais caros. Enquanto isso, a indústria alimentícia continua lucrando bilhões vendendo os produtos que causam esses problemas. E tem uma injustiça ainda maior. Alimentos ultraprocessados são mais baratos e mais acessíveis do que alimentos saudáveis. Então, quem mais consome esses alimentos? Pessoas pobres, famílias de baixa renda que não têm tempo nem dinheiro para preparar refeições saudáveis, comunidades com poucos supermercados e muitas lojas de conveniência minorias que são deliberadamente visadas pelo marketing agressivo da indústria. Sim, a indústria alimentícia tem estratégias específicas para comunidades negras, latinas e outras minorias. Assim como a indústria do tabaco tinha, eles colocam mais propagandas nessas comunidades. Fazem produtos e sabores específicos, patrocinam eventos comunitários, tudo calculado para maximizar vendas em populações vulneráveis. É exploração pura e simples. Então, o que podemos fazer? Primeiro, conscientização. Você precisa entender que esses produtos não são apenas comida ruim, são produtos viciantes deliberadamente projetados para serem consumidos em excesso.
Quando você entende isso, você pode começar a tomar decisões mais informadas. Segundo, leia rótulos. Se a lista de ingredientes tem coisas que você não reconhece, que não consegue pronunciar, que parecem nomes químicos, provavelmente é ultraprocessado. Se tem mais de 5 ingredientes, provavelmente é ultraprocessado. Se promete conveniência instantânea, provavelmente é ultraprocessado. Terceiro, cozinhe mais. Eu sei que todo mundo está ocupado, eu sei que é difícil, mas não precisa ser complicado. Refeições simples com ingredientes reais. Não precisa ser gourmet, só precisa ser comida de verdade. Quando você cozinha, você controla o que entra no seu corpo. Quarto, proteja suas crianças. Limite exposição a propagandas. Ensine sobre alimentação saudável. Não use comida como recompensa ou punição. Não deixe que a indústria sequestre o paladar dos seus filhos desde cedo, porque se eles crescerem viciados nesses alimentos, vai ser uma batalha para o resto da vida. Quinto, exija regulamentação. Vote em políticos que apoiam regulamentação da indústria alimentícia. Apoie impostos em refrigerantes e junk food. Apoie restrições em propaganda para crianças. Apoie exigências de rotulagem clara. Apoie programas que tornam alimentos saudáveis mais acessíveis para todos. A indústria alimentícia vai lutar contra tudo isso com unhas e dentes. Eles vão gastar milhões em lobby, vão financiar estudos fraudulentos, vão fazer campanhas de relações públicas, vão tentar te convencer de que o problema é você, não os produtos deles, exatamente como a indústria do tabaco fez. Mas nós sabemos a verdade agora. Sabemos que fomos enganados, sabemos que nossos filhos estão sendo atacados, sabemos que nossa saúde está sendo sacrificada pelos lucros deles e sabemos que isso não é acidente, foi planejado, foi deliberado, foi executado por uma indústria que aprendeu com a indústria do tabaco como viciar uma população inteira. A diferença é que com tabaco, eventualmente conseguimos regulamentar, conseguimos processar, conseguimos expor a verdade. E o consumo de tabaco caiu drasticamente e salvamos milhões de vidas. Podemos fazer o mesmo com a indústria alimentícia, mas só se estivermos informados, só se estivermos vigilantes, só se nos recusarmos a aceitar o status quo. Então, da próxima vez que você pegar aquele pacote de bolacha recheada, aquele salgadinho, aquela caixinha de suco açucarado, lembre-se, você não está apenas comendo, você está sendo manipulado, seu cérebro está sendo sequestrado, sua saúde está sendo roubada e seus filhos estão sendo usados como alvos em um esquema que foi literalmente criado pela indústria do tabaco. Mas você tem o poder de escolher diferente, de quebrar o ciclo, de proteger sua família, de exigir melhor, porque no final das contas, comida deveria nutrir, deveria dar vida, não deveria viciar, não deveria destruir. E certamente não deveria ser uma arma usada contra nós pelos mesmos que nos vendiam cigarros. Este é o desperte e prospere. A verdade dói, mas é a verdade que liberta. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal e, principalmente, comece a fazer escolhas diferentes, porque sua saúde e a saúde dos seus filhos vale mais do que o lucro de qualquer corporação. Até a próxima.